Em 2024, o governo do Paraná ele contratou uma empresa para revisão da segunda etapa das obras de revitalização e engorda aqui em Matinhos, no litoral do Paraná. Isso aconteceu em junho e julho, mais ou menos, de 2024, e o prazo dessa revisão, ampliação e atualização desse projeto era para ser de 60 dias. Entretanto, estamos no mês de julho de 2025, um ano depois, e até agora a gente não tem informação do que está acontecendo em relação a esse processo. Como que está? Já está avançado? Não está? Enfim. E é atrás disso que eu fui, justamente para a gente fazer um vídeo e atualizar vocês referente a esse projeto, a essa obra tão importante que tem tanta gente me cobrando aqui no canal. E hoje eu resolvi fazer umas pesquisas e atualizar vocês do que está acontecendo da segunda etapa de engorda e revitalização aqui em Matinhos, no litoral do Paraná. Fala pessoal, meu nome é Douglas Avelar e nesse canal aqui a gente sempre faz atualizações referente às obras de revitalização e também aos trabalhos que acontecem nas cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, referente aos projetos de grande porte que temos e desenvolvem as cidades aqui na região litorânea, beleza? Então, falando um pouco sobre a primeira etapa da engorda e revitalização, e na sequência a gente menciona algumas questões da segunda que eu fiz a pesquisa, olhei nos portais da transparência e a gente precisa fazer algumas ressalvas aqui em relação a esse projeto, beleza, pessoal? Então a primeira etapa ela aconteceu lá no início de 2022 e se estende até agora, inclusive não terminou até então os projetos todos aqui, lógico, né? A parte da engorda já foi concluída, a parte digamos, de estruturas em relação ao calçadão, ciclovia e tudo mais, estruturas marítimas, tudo isso já foi concluído. Entretanto, ainda faltam algumas questões de paisagismo e algumas outras referente a esse projeto que se estende, inclusive ele não foi integralmente pago ainda. A informação é que as obras tinham começado em 314 milhões de reais, que estariam em 354 mais ou menos. Entretanto, o que eu posso falar para vocês, e eu vou fazer um vídeo na sequência em relação a esses projetos, por isso já se inscreva aqui no canal, porque você não pode perder nenhuma atualização em relação a isso, tá? As obras provavelmente vão passar aí de 400 milhões de reais, de acordo com o portal da transparência, tá? Então, em se tratando da primeira fase, aconteceu justamente isso, tá? As obras eram para ter aí a conclusão em 2024, em setembro de 2024, foi se estendendo, estamos aí em julho de 2025, mas até agora não foi concluída. E surgiram tantas perguntas em relação a isso, né, de vocês perguntando, Douglas, será que vai sair realmente essa engorda que vai ser ali do Balneário Flórida até o Balneário Santa Etienne? Mas isso não é a questão mais importante, o pessoal não está preocupado apenas por conta das questões das praias, mas sim também justamente porque terão questões em relação à parte de drenagem. Então vai ter ali os guias correntes, ou seja, um canal de drenagem vai ser ampliado e teremos aí mais um canal extravasor que é extremamente importante para a região, porque Matinhos é uma cidade litorânea e está praticamente na cota do mesmo nível do mar, então quando chove demais e a maré está alta, tem aí uma pressão negativa e os alagamentos acontecem aqui, infelizmente, assim como toda e qualquer cidade litorânea que está nessa mesma cota, ou seja, nessa mesma altitude em relação ao mar, tá? Então é um problema que acontece aqui e não é só uma obra que vai embelezar ali a faixa da segunda etapa, ou seja, desses 1,7, 1,8 quilômetros que acontecerão. Tem outras questões que estarão envolvidas, como por exemplo a região da Avenida Paraná até o Morro do Boi. Haveria, em teoria, pelo que a gente consegue constatar nos documentos que estão lá no portal de licitações, no portal da transparência em relação aos contratos, aí a possibilidade de haver a remoção da restinga, em teoria, a gente vai ter que aguardar, obviamente, o projeto ser atualizado, ampliado, para que vejamos o que será proposto antes da licitação. Então essa é uma das questões que possivelmente eles fariam lá na segunda etapa, tá? Então envolveria esse trecho também, não é só os 1,7, 1,8 quilômetros que terão do Flórida até o Santa Etienne. Lá eles fariam
a remoção da restinga, o que já por si só já causa um problema danado em relação às questões ambientais. Tem muita gente que é contra a remoção da restinga lá. Entretanto, a Dalbergia, como já foi dito por vários biólogos, inclusive eu já mostrei falas de alguns deles aqui no canal, né, em relação a esse questionamento. Um deles é o Iago da Geplan, que ele mencionou que aquela vegetação ela não é, digamos, a melhor para estar naquela região, porque ela é muito alta e a Dalbergia ela asfixia outros tipos de espécies que são corretas para nossa região litorânea aqui. O correto seria remover a Dalbergia, replantar toda digamos assim, o bioma em relação à restinga que tem naquela região de Caiobá, que vai da Avenida Paraná até o Morro do Boi, antes realinhar o talude e depois vir com o replantio. Na verdade, deixar padrão do jeito que manda o figurino em toda essa revitalização que já aconteceu na primeira fase da Avenida Paraná até a região do Praia Grande, Flórida ali, tá? E daí veio o questionamento e também a necessidade, porque a reserva de valor é mais de 500 milhões de reais. Foram gastos aí até então um pouco mais de 350 milhões de reais, notas oficiais em relação a Agência Estadual de Notícias. Entretanto, tem um valor reservado que era para a segunda etapa de revitalização que vai acontecer aqui. Então, o contrato 3853 de 2024, vocês conseguem consultar isso lá no portal da transparência do governo estadual, foi dado como vencedora a empresa Acomodelo, que faria aí a atualização, revisão e também a ampliação desse projeto da segunda fase da engorda e revitalização em Matinhos, ok, pessoal? Então, assim, é uma questão extremamente importante que está sendo executada nesse momento, porque o contrato está em vigência, está ativo. Entretanto, aconteceram alguns problemas. Primeiro que, se a licitação naquela época foi em junho e julho, mais ou menos, e o prazo era de inicialmente 60 dias, era para a gente ter esse projeto aí atualizado. Isso, inclusive, foi dito por uma das pessoas lá do IAT em entrevista. Teve uma situação de paralisação do IBAMA na primeira fase em relação ao trecho, os últimos 600 metros do Praia Grande até o Flórida, que teve aí várias notícias, repercutiu bastante. Eu fiz vários vídeos disso aqui no canal, inclusive se inscreva aqui para você não perder essas atualizações dessas questões, tá? O que aconteceu antes e também o que vai acontecer daqui para frente nessa segunda fase, tá? Então ali foi dito por uma das pessoas do IAT, que é o órgão responsável por essa licitação e que vai aí ser o responsável pela fiscalização e execução desses projetos, juntamente com a empresa que será vencedora dessa licitação. Então foi dito que os projetos, em teoria, iniciariam e os trabalhos iniciariam no final de 2024. Obviamente isso não aconteceu. Então aí, indo atrás disso, e é por isso que também houve tanto questionamento por parte de vocês: Douglas, cadê a segunda fase? Cadê as obras? Por que não começaram ainda? Então assim, pessoal, a questão mais importante para falar para vocês é que houveram aditivos justamente estendendo esse prazo. E por que isso aconteceu? Não sei, não há divulgação exatamente do porquê, mas em teoria o primeiro aditivo estendeu aí para março de 2025 a conclusão desses trabalhos, tá? Mas houveram outros aditivos, inclusive aditivos recentes, assinados pelos responsáveis ali do IAT, que estenderam para do mês de setembro agora de 2025 até março de 2026. Então assim, pessoal, infelizmente a gente vai ter que aguardar aí provavelmente a conclusão inicialmente desses trabalhos de revisão, atualização e ampliação referente aos trabalhos de engorda, revitalização da parte do calçadão. Provavelmente vai ter ali repavimentação do trecho de asfalto, ciclovia, paisagismo, novo calçadão com uma parte ali de caminhada e corrida para as pessoas também, exatamente como aconteceu na primeira fase. Além das questões importantes, e eu acho que o problema na verdade está nas questões ambientais, porque desenvolver um canal de macrodrenagem onde não tem efetivamente atualmente isso é uma intervenção muito grande e complexa, porque do canal DNOS que cruza a PR-412, que inclusive está em reforma, e vai até a região do mar, é um processo ambiental bem complexo, exige muito estudo, pesquisa, a legislação não é simples de ser vencida ali. Então assim, a gente provavelmente vai ter que aguardar todos esses trabalhos acontecerem, essa revisão, e tudo tem que ser feito como manda o figurino, porque senão, pessoal, uma vez que esses projetos não contemplem de maneira
extremamente correta como isso tudo funciona em relação ao que manda a lei, isso vai ser questionado com certeza posteriormente pelo Ministério Público, pelas outras entidades e também por ONGs que com certeza vão questionar, porque como tem uma certa região de vegetação ali, pode ser que esses trabalhos eles sejam embargados, suspensos, como aconteceu na primeira fase. Então é melhor que demore agora na fase de revisão, ampliação, né, de atualização desse projeto, do que posteriormente as obras começarem e acabar acontecendo que nem na primeira fase ali, de ficar 14 meses parados em relação ao trecho do Praia Grande à Flórida e ter aí um prejuízo milionário pra gente, ou seja, esse dinheiro sai do nosso bolso. Então, assim, na primeira fase, eu posso te garantir, pessoal, de acordo com o que consta lá no portal da transparência, esse contrato, além das atualizações monetárias em relação a esse projeto, já passa aí dos 400 milhões de reais. Então, foi licitado 314, teve alguns aditivos, chegou a 354, mas eu adianto para vocês, e eu vou fazer um vídeo disso, que em relação à primeira fase já passou aí dos 400 milhões de reais. Então, não é brincadeira. Esses trabalhos, quando eles começam, espero que esteja tudo correto, que a Ecomodelo faça um trabalho aí de exímia destreza e que também o pessoal do IAT tenha aí a consciência de que, se caso isso não for muito bem alinhado, estruturado, que seja consultado o Ministério Público, IBAMA, todos os órgãos e ONGs que devam consultar aí, que haja sim o início e o fim do jeito que manda o figurino, de acordo com o que manda o projeto, porque senão é prejuízo para toda a população, tá? Infelizmente isso é muito sério e acontece com uma certa frequência, em demasiado, em relação aqui ao litoral paranaense. Aconteceu na JK, nos 2,4 quilômetros, aconteceu na primeira fase de engorda e revitalização, tiveram vários problemas, a justiça mandou parar, o IBAMA veio aqui e suspendeu, e isso não pode acontecer na segunda fase de engorda que vai acontecer, tá? Então, os projetos, finalizando aqui, os projetos, eles serão contemplados e atualizados provavelmente lá para 2026, que aí a gente vai ter sim acesso a essas informações e posteriormente veremos as licenças ambientais prévias sendo adquiridas, posteriormente a consulta da população e também a licitação para que os trabalhos comecem. Então vai ser com certeza a partir de 2026 essa segunda etapa, tá? Pelo menos aí a conclusão desses trabalhos com a Ecomodelo em relação à atualização desse projeto e posteriormente a licitação, licenças ambientais e todos os trabalhos iniciando, que aí a gente vai ter que aguardar para ver quando que começarão todos os trabalhos nessa região aqui. Beleza? Esse é um vídeo muito importante, é um trabalho que já tem anseio da população já faz um certo tempo, porque não é só, como eu disse, questões de orla, questões de embelezamento em relação à parte turística da região, mas principalmente pelas questões de drenagem que normalmente são envolvidas nesse projeto, assim como as questões lá em Caiobá, na região do Morro do Boi até a Avenida Paraná, da remoção da Restinga, realinhamento do talude e tudo mais. Então, conforme os trabalhos forem evoluindo, eu sempre estarei de olho nessas atualizações desses contratos para fazer um vídeo e mostrar aqui para vocês como os trabalhos estão avançando. Não tem muito o que eu falar e o que eu fazer, senão aguardar as atualizações dos andamentos em relação a essa atualização agora e posteriormente fazer mais vídeos para vocês, beleza? Me diga agora o que você acha dessa atualização, se você concorda ou não com ela, o que você espera que vai acontecer de tudo isso que eu mostrei para vocês aqui em relação a esse projeto da segunda fase. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Douglas Avelar, hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. I know the next morning when the sun goes up, it might be the last day